Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 20 de outubro. Agora sim, 10 dias aí, 11 dias na verdade, para encerrar o mês, né? Contagem regressiva para o encerramento do mês de outubro. Hoje, dia 20 de outubro, eu, pastor Fábio, como todos os dias, estou aqui para poder trazer esse devocional para você, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra de hoje, querido, eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe por quê? O tema hoje é: protege-me como a menina dos teus olhos. Você já ouviu essa expressão? Quando muitas vezes você vai dizer algo para alguém, fala, mas olha, não mexa com aquela pessoa ali é a menina dos olhos daquela pessoa. Olha, esse carro aqui é a menina dos olhos desse colecionador. Né? Então, o que eu quero dizer quando eu falo sobre a menina dos olhos, né? E o que o salmista, que nós vamos estar lendo, que é o livro de Salmos, quis dizer: protege-me como a menina dos teus olhos. Então, para a gente poder trazer ali uma meditação sobre essa palavra, eu quero poder primeiro ler o texto base, né? O texto base, que está lá no Salmos 17. Salmos 17, versos 6 e 9. É uma oração de Davi. Oração de Davi, um homem de oração, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Quando a pessoa ela sabe quem ela é em Deus, amados, ela sabe exatamente de que forma Deus olha para ela. E olha só o que Davi escreve nessa oração aqui, no verso 6 a 9. Diz assim, ó: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Queridos, Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, fosse um grande guerreiro, valente, ele passava por situações bem complicadas. Então, no seu momento de oração, era como se ele se despojasse de toda aquela armadura de guerreiro dele, naquele momento de oração, e parece que toda aquela valentia de Davi, ela se acabava naquele momento. Você consegue perceber isso nas orações de Davi? Parece que ele se desmonta por inteiro quando ele se achegava a Deus em oração. E ele falava claramente a Deus, ele se colocava na presença de Deus, ele tinha convicção de que Deus se agradava dele, da companhia dele, de que Deus se agradava das orações dele. E era verdade. Deus, ele se agradava dos momentos que Davi orava. Deus se agradava dos momentos que Davi simplesmente se desmontava inteiro daquele grande guerreiro e rei e se curvava e se derramava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o mais interessante é que, além de ele pegar e se desmontar inteiro, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era precioso aos olhos do Senhor. Por isso que ele fala: protege-me como a menina dos teus olhos. O que é a menina dos olhos, queridos? A menina dos olhos nada mais é do que a pupila ocular.
né? Se você olhar bem no seu olho aí, se você olhar no espelho, você vai ver que você vai ter uma bolinha bem pequenininha, assim, bem no meio do seu olho. Aquilo ali é a pupila ocular. Quando você vai lá no oculista, muitas vezes, ele tem que pingar lá um colírio para delatar a pupila. Você já viu isso? Por exemplo, eu que uso óculos, sempre quando eu vou, ele tem que colocar aquele colírio ele faz simplesmente fazer o quê? Ele delata a pupila para ele poder examinar. E o olho, queridos, nós sabemos que o olho, né, ele é uma parte do nosso corpo muito sensível. Qualquer coisinha, qualquer cisco, cílios, qualquer coisinha que entra do olho já incomoda, fica vermelho, coça, irrita. E qualquer, queridos, qualquer acidente, né? Qualquer acidente que você possa sofrer na pupila do olho, que é nessa bolinha bem no meio dos olhos, com certeza vai ser muito doloroso. É bem doloroso, né? Basta você ter um cisco no olho, você já te irrita, né? Já coça, já te dá uma aflição. Um acidente, ele pode até ocasionar a perda da visão. Então, quando a Bíblia ou o ditado popular fala sobre a menina dos olhos, está fazendo referência a algo, a um lugar ou uma pessoa preferida. No caso de Davi aqui, na oração dele, ele fala, protege-me como a menina dos teus olhos, ou seja, me protege-me como essa pessoa protegida do Senhor, como essa pessoa preferida do Senhor. Daí você pode pensar, mas pastor, Deus tem uma pessoa preferida? Sim, todos nós somos preferidos do Senhor. Todos nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Todos nós. Tanto na língua portuguesa quanto na língua em hebraico, a pupila ocular é popularmente conhecida como menina dos olhos, tá? Então a menina dos olhos é aquele lugar sensível. Traz referência à sensibilidade, faz referência a uma parte dos olhos muito sensível, que qualquer acidente ali pode ocasionar um rompimento, pode ocasionar uma perda de visão. Então, quando Davi fala sobre a menina dos olhos, ele está se reconhecendo, ele está se reconhecendo também sensível. Embora ele seja um guerreiro na frente dos homens, na frente do seu exército, na frente de Deus, ele fala, Pai, o Senhor sabe que embora eu seja humano, eu sou sensível. O ser humano é sensível, queridos. Raciocine comigo. O ser humano é a menina dos olhos de Deus. Quando o ser humano caiu no pecado, através de Adão e Eva, simplesmente Deus começou ali já um projeto, um plano de ação para poder resgatar a humanidade. E por isso que ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a proteção, ele é a redenção desse povo que somos nós, humanos, que somos essa parte sensível ao pecado. Porque nós somos pecadores. Então Jesus ele veio, queridos, para trazer essa proteção, para nos oferecer esse lugar de proteção. Foi para todos os seres humanos que Jesus Cristo morreu. Mas todos se beneficiam disso? Não. Não se beneficiam, não é por causa de Jesus. Jesus não é culpado, é culpado do próprio ser humano que não entende. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creram e que receberam podem se beneficiar desse lugar de proteção. Porque, além de tudo, quando você crê e recebe Jesus na sua vida, você também se reconhece
sensível, pecador, e reconhece Jesus como um lugar de proteção, o lugar aonde Jesus ele traz essa proteção sobre a sua vida. Temos outros versos, queridos, outros versos aonde a Bíblia também nos fala sobre a menina dos olhos. Aqui nós vemos o quê? Davi, numa oração, falando para Deus proteger ele como a menina dos olhos. Agora, no livro de Provérbios, capítulo 7, verso 2, é ao contrário. Por quê? Olha o que Deus diz lá em Provérbios 7, 2. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Ou seja, guarde a palavra de Deus como aquilo que é realmente importante. Como, por exemplo, você protege os seus olhos. Se você sai num sol muito quente, você coloca um óculos escuro, né? Você coloca um óculos escuro por causa da luz, por causa do pó. Ou então, se você não usa óculos e está um vento muito forte, você normalmente faz o quê? Você protege um pouco o olho. Por quê? Porque você traz essa proteção. Então é algo muito importante, algo de muito valor para você, é que você protege, que você guarda. Então, aqui no caso, em Provérbios 7,2, a menina dos olhos já não faz referência ao pedir a Deus me proteger, mas é o próprio Deus falando para a gente, falando, olha, os meus ensinos, guarde como a menina dos seus olhos. Aqui já é o contrário. Em outra passagem também bem interessante, no livro de Deuteronômios, capítulo 32, verso 10, Moisés faz uma canção para o povo de Israel, ensina essa canção para o povo de Israel, e numa das partes dessa canção, ele fala assim, Deuteronômios, capítulo 32, verso 10, numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha só, também falando sobre a proteção de Deus sobre o seu povo. Não é somente sobre Davi, é sobre um povo eleito. Quem é esse povo eleito? Aqueles que creem e aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mais um texto interessante está no livro de Zacarias. Zacarias 2,8, para nós finalizarmos. E diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Olha só o que Deus ele fala, queridos. Todos os que tocam em você, toca na menina dos olhos de Deus. Ou seja, sabe o que significa? O próprio Deus sente quando alguém simplesmente toca você, acusa você, quando você está sofrendo ataques, quando você está sofrendo retaliação, quando você está chorando, quando você está com problemas, quando você está passando por aflições, angústia, tristeza, doenças. Deus, ele sente também como se fosse a menina dos olhos dele. Ou seja, Deus, ele olha para você com um extremo carinho, porque você é precioso para ele. Você é preciosa para Deus. Vocês, queridos, todos nós, eu e vocês, somos como a menina dos olhos do Senhor. Eu poderia dar o testemunho do que eu já vivi aqui, e um dia eu disse exatamente essa frase para uma acusação muito séria que fizeram. Eu falei, cuidado, porque você está tocando na menina dos olhos do Senhor. E a pessoa riu da minha cara quando eu disse isso. Passado 3 meses depois, toda a verdade veio à tona
e foi uma grande humilhação para aquela pessoa. Isso nos faz entender, queridos, que Deus, embora toda a humanidade seja amada por Deus, aqueles que andam certinho com Ele são considerados meninas dos olhos do Senhor. Aqueles que creram, que receberam, Deus tem ali uma proteção muito grande, tem um olhar diferenciado para você. E quando algo é apontado contra você, quando algo toca em você para te machucar, para te acusar, para te destruir, Deus ele vem com proteção sobre a tua vida. Então guarde essa oração, pegue essa parte do texto que nós lemos em Salmos 17, aonde fala: protege-me como a menina dos teus olhos. E ora a Deus, meditando, recitando, falando, guarda isso na tua mente, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é essa parte sensível que Deus traz proteção. Você é essa pessoa que Deus não quer que ninguém encoste, que ninguém machuque, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Guarda essa palavra e vamos orar junto comigo nesse momento, para que nós possamos aí consagrar o nosso dia ao Senhor. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença e consagramos ao Senhor o nosso dia ao Senhor. Como todos os dias nós pedimos a Tua bênção, consagramos o nosso dia e pedimos ao Senhor a proteção sobre as nossas vidas. Mas hoje, Pai, nós queremos orar ao Senhor, como Davi orou, onde ele diz: protege-me como a menina dos teus olhos. Pai, eu, pastor Fábio, junto com todos os meus irmãos, quero hoje clamar ao Senhor: protege-nos, Pai. Protege-nos como a menina dos teus olhos. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos nesse dia. Protege-nos, Pai, de todo mal, de todo perigo, Senhor. E nós queremos guardar a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai, como esse de hoje, no nosso coração. E que esse ensinamento seja para nós como a menina dos nossos olhos, precioso, onde nós vamos guardar, proteger, porque é assim que nós temos que ver a Tua palavra, Pai, como a menina dos nossos olhos. Assim como o Senhor nos vê, como a menina dos Teus olhos, Pai, nos guardando e nos protegendo, a Tua palavra é como a menina dos nossos olhos. Guarda-nos e proteja-nos, Pai, nesse dia, na nossa entrada e a nossa saída, e abençoa tudo aquilo que nós formos fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.